Olá pessoal, vamos lá para mais uma aula de funções e agora o que a gente vai ver é a função modular. Para que a gente possa partir de fato para a função modular, a gente vai ter que ver primeiro a definição de módulo e também a equação modular, que a gente vai precisar disso aqui lá na função depois, tá? Então vamos começar com a definição de módulo. O que é módulo? Módulo é esse símbolo aqui, essas duas barrinhas verticais, tá? Esses dois pauzinhos ali, e eu vou ter um número ali dentro. O que significa módulo de 2? Módulo é valor absoluto do número. O que é valor absoluto? Eu vou olhar só para o número, esqueço do sinal dele, tá? Então, módulo de 2 é 2, tá? E módulo de menos 2 é 2 também. Eu esqueço do sinal, eu não vou pegar o sinal, é um valor absoluto, tá? Outra forma de eu pensar é que o módulo, ele é sempre a distância do número até o zero, tá? Então, qual é a distância do 2 até o zero? É uma distância de 2 unidades, né? E qual é a distância do menos 2 até o zero? É uma distância de 2 unidades também. A única diferença é que o menos 2 está à esquerda do zero e o que o 2 positivo está à direita do zero. Mas os dois têm a mesma distância com relação ao zero, tá? Que é uma distância de 2. Então, módulo de 2 é 2, módulo de menos 2 também é 2, tá? Em outras palavras, o módulo deixa sempre positivo. Se o que está ali dentro é positivo, fica o próprio valor. Se o que está ali dentro é negativo, eu vou trocar o sinal e vai ficar positivo. Tá? Só isso. Mais um exemplo, raiz quadrada de 5 menos 1. A gente vai ter que olhar para tudo que está dentro do módulo, tá? Tudo que está aqui, se vai ser positivo ou negativo. Raiz quadrada de 5, eu não sei o valor exato, não tem um valor exato. Mas eu sei que isso aqui é maior que 2, né? Porque a raiz quadrada de 4 é 2. Se eu tenho raiz quadrada de 5, é um pouquinho maior que 2. Se eu pegar um número que é um pouquinho maior que 2 e tirar 1, vai continuar sendo um número negativo. Ou seja, vai continuar sendo um número positivo, aliás, né? Então, se isso aqui tudo é um número positivo, o módulo vai ficar o próprio valor, tá? Então, o módulo disso aqui é raiz quadrada de 5 menos 1, tá? Agora, esse outro exemplo aqui, 1 menos raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 é um valor, também não conheço, não é um valor exato, mas eu sei que é maior que 1, certo? É 1.7 mais ou menos, tá? Então, se eu pego 1 menos 1.7, vai ficar um número negativo aqui dentro, certo? Se vai ficar um número negativo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse valor aqui com o sinal contrário. Eu vou ter que pegar menos esse número que está aqui dentro, tá? Então eu vou ter que fazer menos 1 menos raiz quadrada de 3, tá? Para trocar o sinal de um número, eu pego menos aquele número. Por exemplo, aqui em cima eu peguei menos menos 2. Menos menos 2 fica mais 2. Então eu pego menos o cara que está ali dentro quando ele é negativo, tá? Então isso aqui fica menos 1, vai ficar menos 1, e menos menos raiz quadrada de 3 fica mais raiz quadrada de 3. Tá? Então troca o sinal de todo mundo que está ali dentro, certo? Então, se a gente for generalizar para um número qualquer x, qual que é a definição de módulo? Isso aqui é bem importante, tá? Então a definição de módulo é essa daqui. Se eu tiver módulo de x, o resultado vai ser o próprio x, o número igualzinho, se ele for maior ou igual a zero. Se for um número positivo ou o zero, fica o próprio número. E vai ser menos x se esse número x for menor que zero. Se for um número negativo, eu pego menos nele, que aí vai trocar o sinal, tá? Então é bem fácil, bem simples. E aí a gente tem agora aqui a equação modular, que a gente vai precisar depois lá das funções, tá? A gente pode precisar usar isso aqui. Então o que é uma equação modular? É quando eu tenho uma igualdade, né? Toda a equação vai ser uma igualdade, e ela vai ser modular quando a minha incógnita, o meu x, ou qualquer outra letra, né? Estiver dentro de um módulo. Então eu tenho aqui um exemplo para a gente fazer. Módulo de 2x menos 4 igual a 6. Bom, eu não sei qual é o valor do x, não tem como eu saber se isso aqui vai ser positivo ou vai ser negativo, tá? Porém, o que eu sei que tem que acontecer com esse módulo aqui? Eu sei que ele vai ter que resultar um valor que seja igual a 6, certo? Como eu tenho uma equação, eu tenho que encontrar a igualdade. Então esse módulo aqui, ele vai ter que ser igual a 6. Então a gente vai pensar, qual valor que eu tenho que ter aqui dentro que o módulo dele resulta 6? Pode ser 6 positivo ou 6 negativo, certo? Lembra que a gente viu aqui no começo na definição de módulo, tá? Se eu tenho módulo de 2 ou módulo de menos 2, ambos eles resultam 2 positivo. Então aqui eu vou ter a mesma ideia. Se eu quero que esse módulo resulte 6, o que está aqui dentro pode ser 6 positivo ou 6 negativo. Eu tenho essas duas possibilidades. Então é assim que eu resolvo a equação modular, tá? Eu vou ter que 2x menos 4 pode ser igual a 6 positivo, tá? Ou
o meu 2x menos 4, ele pode ser igual a 6 negativo. Eu tenho essas duas possibilidades, porque se for 6 positivo, o módulo de 6 dá 6, se for 6 negativo, o módulo de menos 6 também dá 6. Tá? Então eu vou ter duas respostas para o meu x aqui, certo? Vai ter duas soluções dessa equação modular aqui. Vamos fazer a primeira então, aí cair numa equação do primeiro grau, é bem tranquilo, né? Então eu tenho 2x igual 6, esse 4 está subtraindo, vai passar somando, né? Vai ficar com 6 mais 4. Então eu vou ter 2x igual 6 mais 4 fica 10. Então meu x vai ser igual a 10. 2 está multiplicando, vai passar dividindo. 10 dividido para 2, meu x vai ser igual a 5. Essa é a primeira solução. E a segunda? Então eu tenho 2x menos 4 igual a menos 6. Vai ficar 2x igual a menos 6. Esse menos 4 vai passar somando, então eu tenho mais 4. Eu vou ficar com 2x igual a menos 6 mais 4, eu tenho menos 2. Então x vai ser igual a menos 2 dividido para 2, que dá menos 1. Tá? Então se o x for 5, eu vou ficar com 2 vezes 5, 10. 10 menos 4, 6. Módulo de 6 é 6. Beleza. Se o meu x for menos 1, menos 1 vezes 2 fica menos 2. Menos 2 menos 4 dá menos 6. Módulo de menos 6 também é 6. Então esses dois valores satisfazem a igualdade que eu tenho ali. Então a solução dessa equação modular são os valores menos 1 e 5. Dois valores que eu tenho para x. E agora sim a gente vai de fato então para a função modular. Agora sim a gente vai propriamente para a função modular. A função modular ela não vai ter um formato específico como eu tinha lá na função do primeiro grau e também do segundo grau. Ela vai ser qualquer função onde a minha variável estiver dentro de um módulo, tá? Então toda função que eu tiver o x dentro de um módulo é uma função modular. Ela vai poder ter alguns formatos um pouquinho diferentes, mas a gente vai fazer alguns exemplos e você vai entender, fica tranquilo, tá? Olha só o primeiro. Esboce o gráfico e determine a imagem da função f de x igual a módulo de 2x mais 4. Então eu tenho minha função modular, né? O x está dentro de um módulo. Primeira coisa, a gente vai ter que lembrar da definição de módulo, tá? Sempre que eu tenho um valor que é positivo dentro do módulo, o resultado é o próprio valor, certo? Muito bem. Quando eu tenho um valor que é negativo dentro do módulo, o que eu faço? Eu pego menos esse valor. Foi o que a gente acabou de ver na definição. Então a gente vai usar isso para essa função aqui, tá? A minha função ela vai ficar igual, vai ser o próprio 2x mais 4 se tudo isso aqui resultar um número positivo, tá? E vai ser menos isso aqui, tá? Se eu tiver um número negativo, certo? Muito bem. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que achar qual é o valor de x que faz com que eu tenha tudo isso aqui positivo ou tudo isso aqui negativo, para poder montar a minha relação aqui. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar 2x mais 4 e vou igualar a zero, porque eu quero achar o valor de x que faz com que isso aqui seja zero ou maior que zero. Tá? Então eu vou fazer isso aqui. 2x mais 4 igual a zero. Eu vou ficar com 2x igual a menos 4. O meu x vai ser igual a menos 4 dividido para 2, que resulta então x igual a menos 2. O que significa esse x igual a menos 2? Que se eu colocar menos 2 para x, resulta zero esse módulo. Tá? Então eu sei que se o x ele for menos 2 ou qualquer número maior que menos 2, tudo que está aqui fica positivo. Tá? Então, se esse é o valor que faz com que tudo que está aqui seja positivo, a minha função ela vai ficar igual, vai ser o próprio 2x mais 4, se esse x for maior ou igual a menos 2. Tá? E se esse número for menor que menos 2, tudo que está aqui fica negativo. Se tudo que está aqui fica negativo, qual é a função de módulo? Eu vou ter que pegar menos tudo isso aqui. Então eu vou ter menos 2x mais 4 se esse x for menor que menos 2. Tá? Então é assim que eu faço. Eu vou usar a definição de módulo e vou abrir a minha função em duas sentenças. Dependendo do valor do x, eu vou ter isso aqui ou isso aqui. E aí eu vou montar, então, o meu gráfico, tá? O que significa eu ter menos 2x mais 4? O menos vai pegar para os dois que estão aqui. Então vai ficar menos 2x e menos 4, né? Já vamos tirar esse parênteses aqui para ficar mais fácil. Certo? Então eu vou ter duas funções, na verdade, tá? Se o meu x ele for maior ou igual a menos 2, eu vou ter essa função, 2x mais 4. E se o meu x for menor que menos 2, eu tenho essa outra função, menos 2x menos 4. Então eu vou calcular alguns pontos aqui para esboçar o meu gráfico. Qual que é o primeiro valor que eu vou calcular? Sempre calculo o valor que faz com que eu tenha zero na função, que é o x que eu achei aqui, tá? Então,
Se o x for menos 2, eu sei que eu vou usar a primeira relação e vai dar zero. Então esse é o primeiro ponto que eu já tenho ali, tá? Se o meu x for menos 2, o y é zero. Então vai estar aqui esse ponto. Menos 2 para x e 0 para y. Tá ok? Qual que é o outro ponto que eu vou calcular agora? Aí eu posso escolher alguns pontos aleatórios, tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, se o x for 0, tá? Então, se x for igual a 0, 0 é maior que menos 2, eu vou ter que usar a primeira relação. Então eu vou usar 2x mais 4. Então como é que vai ficar? Se o x for 0, eu vou ter y igual, então eu uso a primeira relação, 2x mais 4. Então vai ficar 2 vezes 0 mais 4. Isso resulta então 4. Então se o x for 0, y é 4. Vamos marcar esse ponto aqui. Se o x é 0, y é 1, 2, 3, 4. Está aqui. Muito bem. E agora eu vou pegar um valor que seja menor que menos 2. Vou pegar, por exemplo, menos 4 pode ser, tá? Então, se x for igual a menos 4, qual vai ser o nosso y? Vamos lá. Bom, se o x for menos 4 é menor que menos 2, eu vou ter que usar a relação de baixo. Então eu vou ter que fazer menos 2x menos 4. Então eu vou fazer menos 2, que multiplica menos 4, que é o x, e menos 4 da função ali. Então, vamos lá. Y vai ser igual a menos 2, que multiplica menos 4, fica 8 positivo. 8 positivo menos 4, eu tenho 4. Então, se o x for menos 4, o y ele é 4 também, tá? Então aqui eu tenho 4 para o y, que foi o ponto anterior. E se o x for menos 4, então a gente vai ter esse ponto aqui. Menos 4 para x e 4 para y vai estar aqui esse ponto. E aí eu já posso esboçar o gráfico da minha função, tá? Como é que vai ser esse gráfico? Bom, 2x mais 4 é uma reta. E menos 2x mais 4 também é uma reta. Então eu vou ter duas retas, tá? Vou ter uma reta para cá. Opa, deixa eu fazer melhor aqui. Eu vou ter uma reta aqui. E vou ter outra reta para cá. Tá? Essa vai ser então a minha função modular. Essa reta aqui, ela é essa função de cima, 2x mais 4. E essa outra reta é a outra função, menos 2x menos 4. Certo? Perceba que não resultou nenhum valor negativo para y. Tá? Isso aqui não poderia mesmo acontecer, porque toda a função está dentro do módulo. Então y nunca ia poder dar um valor negativo. O módulo sempre deixa positivo. Tá? Então assim que eu vou esboçar o gráfico de uma função modular, tá? Eu observo a definição, abro em duas sentenças e aí vou calculando os pontos que eu tenho ali. Agora eu queria determinar o domínio e também a imagem dessa função. Bom, o domínio são todos os números reais. Eu posso dar qualquer valor para x aqui que eu vou calcular o y. Então o domínio são os reais. Tranquilo. Agora a imagem. A imagem são os reais positivos, tá? Porque reais positivos é qualquer número real maior que zero. Então são os reais positivos. Ou eu poderia colocar y maior ou igual a zero, né? Porque pode ser zero também. Essa é a imagem, então, qualquer número real positivo. Tá ok? Só uma observação, eu poderia ter feito esse gráfico de uma outra forma, tá? Como assim? Eu poderia ter pego só a função 2x mais 4, esboçado o gráfico dela, que seria uma reta, que ela ia passar por esses mesmos pontos aqui, menos 2 para x e 0 para y, e 0 para x, 4 para y, e ela ia continuar aqui para baixo, tá? Então eu poderia fazer assim. Aí o que eu ia ter que observar? Como a função toda está dentro de um módulo, ela não pode ter nenhum valor negativo para y. Então, toda a parte que ficou para baixo do y no gráfico, eu vou ter que rebater para cima. O que é rebater para cima, professor? É que todos os valores negativos para y, eles vão ficar positivos, vão ser o seu oposto, tá? Então vai ficar exatamente espelhado para cima. Então aí eu rebato essa parte para cima, fica exatamente o gráfico que eu tenho da função modular. Só tenho que tomar cuidado, porque eu posso ter uma função que ela não está todo mundo dentro do módulo. Eu posso ter uma função que tem um número fora do módulo. Por exemplo, se eu tivesse uma função aqui, f de x igual a módulo de x menos 3. Esse menos 3 aqui, ó, ele está fora do módulo,
significa que a função ela vai poder ter valores negativos para y, porque esse menos 3 não está dentro do módulo. Tá? Então tem que tomar cuidado, eu só posso usar essa ideia aqui se tiver toda a função dentro do módulo, tá ok? Mais um exemplo, para finalizar a nossa aula, a gente tem agora então essa função f de x igual ao módulo de x ao quadrado menos 2x menos 8. Qual a diferença para a função anterior? Antes a gente tinha uma função que era do primeiro grau dentro do módulo, certo? Agora a função que está dentro do módulo é do segundo grau. Então o gráfico vai mudar um pouquinho. Não vai ser duas retas como a gente tinha antes, vai ter alguma coisa com parábola aqui. A gente vai ver então como que a gente vai obter esse gráfico. Então a gente tem uma função que ela está toda ela dentro do módulo, tá? Toda a função dentro do módulo. Então o jeito mais fácil de fazer é eu construir o gráfico da função normal, esquecendo do módulo por enquanto, tá? E aí é só depois eu rebater os pontos que estão abaixo do eixo y, rebater para cima, certo? Porque como eu tenho o módulo da função, o que é negativo para y vai ficar positivo. Então esse é o jeito mais fácil de eu construir o gráfico, tá? Então vamos lá, vou construir o gráfico da função x² menos 2x menos 8. Vou esquecer do módulo por enquanto. Então, primeiro passo, eu tenho que encontrar as raízes da função. Lembra a nossa aula anterior que foi de função do segundo grau, né? Então eu vou fazer x² menos 2x menos 8 igual a 0. Para achar as raízes eu tenho que igualar a função a 0. Certo? Então eu tenho essa equação do segundo grau. Para resolver eu vou fazer por soma e produto, mas pode fazer fórmula de Bhaskara, tá? Não tem problema nenhum. A soma das raízes numa equação de segundo grau é sempre menos b sobre a, tá? Então o nosso b ele é menos 2, o nosso a é 1 e o nosso c é menos 8. Então a soma vai ficar menos 2 dividido para 1, eu tenho 2 positivo. E o produto é c sobre a, então o c é menos 8 dividido para 1 fica menos 8. Então as duas raízes são dois números que somados eu tenho 4 e multiplicados eu tenho menos 8. Quais são esses números? Menos 2 e 4, né? Então essas são as duas raízes. Raízes são os valores onde o gráfico corta o eixo x. Então eu já posso marcar aqui, eu vou ter menos 2 e 4. Certo? Já tenho dois pontos aqui então. Aí eu tenho que achar o vértice da função do segundo grau, né? Então vamos lá, o vértice é um ponto que tem uma coordenada x, que é dada por menos b sobre 2a. E ele tem uma coordenada y, que é o menos delta sobre 4a. Então vamos calcular. Coordenada x do vértice eu tenho menos b vai ficar menos 2, que dá 2 positivo. E 2 vezes o a fica 2 vezes 1, 2. Tá aqui. Menos delta sobre 4a. O delta é b² menos 4ac. Então vai ficar menos o delta. Então esse negativo vai para todo mundo. E aí eu vou fazer b² menos 4ac. Então b² eu tenho menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1. Vezes o c, que é menos 8. Então vamos lá. Tudo isso sobre 4 vezes o a, que fica 4. Então a gente tem que o vértice vai ter coordenada 1 para x, 2 dividido para 2 fica 1, certo? E para y eu tenho menos, então, do delta, né? Aí, menos 2 ao quadrado fica 4. Menos 4 vezes 1 fica menos 4, vezes menos 8 eu tenho 32 positivo. Então, 4 mais 32. Isso aqui, então, dividido para 4. Finalmente, as coordenadas do vértice, então, 1 para x. E aqui vai ficar 4 mais 32 dá 36. Então, negativo eu fico com menos 36, dividido para 4, menos 9. Então, o vértice tem coordenada 1 para x e menos 9. Então, vai estar aqui embaixo, né? Então, vamos lá. Que eu tenho mais ou menos aqui, então. Esse ponto é o vértice da função menos 9 para y e 1 para x. Tá aqui. E aí só falta eu calcular o ponto onde o gráfico corta o eixo y, né? Que é o coeficiente c. Então eu sei que o c é menos 8. Ela vai cortar o eixo y no menos 8, que vai estar aqui. Então, passa por esses pontos aqui. Então eu vou pegar o gráfico. O gráfico dessa função seria uma coisa mais ou menos assim. Só que aí a gente tem o módulo dessa função. Tá? Então o módulo vai deixar todos os valores que são negativos positivos, os valores do y, né?
f de x é y. Então, todo y que for negativo, como a função está dentro do módulo, vai ficar o seu oposto, vai ficar positivo. Então é só eu rebater a parte negativa do gráfico, a parte que está abaixo do eixo x, eu rebato para cima, certo? A parte que está abaixo do eixo x, que é o que é negativo para y, eu rebato para cima. E aí eu tenho a função, então, modular essa função aqui. Tá? Então é só eu espelhar e rebater para cima. Vai ficar, então, 9 positivo para y aqui em cima. Eu vou ter 9 aqui. Coordenada x vai ficar igual, né? Porque só vai rebater para cima. Então eu vou ter 9 para y e 1 para x. Vai ser esse ponto aqui em cima. E o outro ponto que eu vou ter vai ser 8 positivo, onde a função vai cortar o eixo y. Então aqui vai ser 8. Então, rebatendo para cima, o nosso gráfico vai ficar mais ou menos assim. Tá? Então a nossa função modular vai ser a parte que está para cima do eixo x. A gente só usou isso aqui para baixo para poder rebater para cima, né? Então vamos apagar. Nosso gráfico está construído aqui em cima. Vamos rabiscar ele melhor aqui. Então está aqui. Esse é o gráfico da nossa função. Domínio, novamente, são os reais, tá? Imagem, os reais positivos. Y vai ter valores aqui positivos, então, tá? Essa foi a nossa aula sobre a função modular. Espero que você tenha gostado. Curta o vídeo, inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades, para acompanhar as nossas aulas e assista agora a aula de exercícios resolvidos, que eu vou fazer mais alguns exemplos, mais algumas questões, então, sobre a função modular. Tô te esperando lá. Valeu!